prazer ter vocês aqui. Eu sou o Paulo, já falou por 10 anos que eu vim aqui, né, Solane? Para nós é uma honra, viu? Seja bem-vindo. Agradecer aqui ao Zé Ricardo e agradecer ao secretário da Saúde, Dr. Zé Neto, viu? Muito obrigado pela presença aqui hoje. Eu convido a todos para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes de iniciar a sessão, de acordo com o artigo 31 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que faça chamar os vereadores para iniciar os trabalhos. Carla Adriana Mendonça. Presente. Carlos Roberto Rodrigues Lima. Presente. Cláudio Zé Vilas Boas. Presente. Edinamara Aparecida Izete da Costa. Presente. Frederico Reck Mendonça. Presente. Gélio José Precioso. Presente. Germano Baltazar Barbosa. Presente. Gilmar Fernandes. Presente. Leandro Pereira Gasque. Presente. Márcio Wellington da Silva. Presente. E este vereador Rinaldo Grogol. Senhor presidente, após verificarmos nominalmente os vereadores, constatei que existe quórum legal e podemos dar início aos trabalhos. Em nome de Deus, daremos início à sessão ordinária 2.729 da Câmara Municipal de Garapava. Peço ao Edil Cláudio Reis que proceda a leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe perto dela, o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Estas são as palavras que nos salvam. Amém. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão ordinária 2.728 de 23 de 5 de 2023 desta Casa de Leis. Presidente, pela ordem. Eu requeiro a experiência da leitura da mesma, tendo em vista que todos os vereadores já receberam cópia da mesma por e-mail. Coloco o requerimento verbal da Edil doutora Edinamar em discussão. Coloco o requerimento verbal da Edil doutora Edinamar em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam com 5 pontos. Contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Como todos os vereadores já receberam cópia da ata antecipadamente, pergunto se há alguma retificação. Não havendo retificação, coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam com 5 pontos. Contrários, queiram se manifestar. Ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura dos expedientes apresentados pelo Executivo. Igarapava, 16 de maio de 2023. Ofício 309/2023. Excelentíssimo Senhor, através do presente tenho a honra de dirigir a honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar respostas relacionadas ao requerimento número 57/2023, de autoria do nobre Edil Rinaldo Grogol, datado de 4 de maio de 2023, colocando-me a vosso inteiro dispor para sanar eventuais dúvidas porventura surgidas. Apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Igarapava, 15 de maio de 2023,
ao gabinete do prefeito, aos cuidados de Zé Ricardo Rodrigues Matar, prefeito municipal. Assunto: resposta ao requerimento 057/2023. Excelentíssimo senhor prefeito, em atendimento à solicitação por meio do requerimento 57/2023, informo que as escolas recebem os livros didáticos do Programa Nacional do Material Didático PNLD. O FNDE distribui os livros didáticos de acordo com as projeções do censo escolar, referente aos 2 anos anteriores ao ano do programa, pois são as informações disponíveis no momento do processamento da escolha feita pelas escolas. Desta maneira, ocorrem oscilações entre o número de livros e o dos estudantes, ficando alunos da rede sem este material. Esse material é utilizado como material de apoio aos estudantes. Diante dos desafios causados pela pandemia do Covid-19, o Departamento de Educação, Cultura e Esportes, mediante dados obtidos a partir das avaliações externas e avaliações diagnósticas realizadas nas escolas municipais, planejou a aquisição de um sistema estruturado de ensino com o intuito de amenizar a defasagem no aprendizado escolar e principalmente elevar a qualidade de ensino público do município. Considerando que a aquisição de um sistema estruturado de ensino para os alunos e professores dos segmentos indicados surgiu para que a rede municipal de ensino de Garapaba ofereça aos alunos indistintamente a igualdade e a equidade no ensino, pilares de sua política pública e educacional. Essa política tem como propósito uma educação básica de qualidade que indique, direcione e trabalhe as competências e os conhecimentos a serem desenvolvidos ao longo da etapa escolar de todos os estudantes da rede municipal de Garapaba. Diante disso, o Departamento de Educação solicitou a abertura do certame licitatório para a contratação de um sistema estruturado de ensino para professores e alunos da educação infantil, Jardim 1 e 2, e do ensino fundamental, 1º, 2º e 6º anos. O sistema estruturado de ensino, em consonância com a proposta do Departamento Municipal de Educação, Cultura e Esportes, deve estar alinhado com as diretrizes apontadas pela Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, e o Currículo Paulista, através do fornecimento de material didático pedagógico impresso e digital, considerando-se a disponibilização do arquivo contendo a versão adaptada para alunos com deficiência visual parcial, material ampliado. B. Os objetos digitais que auxiliam no processo de aprendizagem disponibilizados em uma plataforma educacional acessível para alunos, professores, equipe pedagógica e pais na rede. C. De serviços de assessoria pedagógica presencial. D. De avaliações integradas de desempenho periódicos para os alunos do ensino fundamental, cursos de capacitação e formação para a comunidade escolar. Esclareço que não se trata simplesmente da aquisição de materiais didáticos, trata-se de um sistema estruturado de ensino, objetivando um trabalho progressivo com material de excelência que inclui assessoramento pedagógico, capacitações e formações continuadas, visando melhorar os resultados das variações externas e, consequentemente, assegurar aos alunos uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, que promove oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Informa que as apostilas já foram disponibilizadas aos alunos da rede nas etapas de educação infantil, Jardim 1 e 2 e do ensino fundamental, 1º, 2º e 6º ano. Certa de eventual atenção, me coloco à disposição de eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Juliana Cornélio de Jesus, diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Ofício 320/2023. Excelentíssimo Senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência para encaminhar respostas relacionadas ao requerimento 61/2023, de autoria da nobre advogada Adriana Mendonça, datada de 8 de maio de 2023, colocando-os ao seu inteiro dispor para sanar eventuais dúvidas porventura surgidas. Apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, prefeito municipal. E Garapaba, 23 de maio de 2023. Assunto: resposta ao requerimento número 061/2023. Ilustríssima Senhora Carla Adriana Mendonça, vereadora em exercício.
Prezada vereadora, vimos pelo presente informar que anteriormente à instalação da central de alimentação merenda escolar naquele local, funcionava um supermercado, o Liberdade, que realizava e mantinha suas análises de água atualizadas. Portanto, com a instalação da cozinha piloto, já pegou todo estruturado nessa questão, até a instalação de água da rede de abastecimento Sabesp. Informamos que durante o período de funcionamento do supermercado, a água daquele poço para consumo humano nunca deu nenhum tipo de alteração de análises bacteriológicas ou físico-químicas. Futuramente serão realizadas análises do plano de amostragem das refeições, merenda escolar e da água a cada 15 dias como forma preventiva e controle. Sem mais para o momento, aceite nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Vitor Antônio Solcref Có, chefe da Divisão de Vigilância e Controle, coordenador do Departamento de Vigilância Sanitária e de Saúde do Trabalhador. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Garapava, ofício 322/2023, atendendo a solicitação do nobre Edil Rinaldo Grocob, através do requerimento número 49/2023, datado 19 de abril de 2023, informa-se que trata de um projeto alinhado em alguns religiosos e líderes religiosos, protocolado junto ao deputado Marco Feliciano, em conjunto com os vereadores que caminham conosco, dentre eles Gélio José Precioso e Márcio Wellington da Silva, a fim de receber uma emenda parlamentar para a construção da tão sonhada Praça da Bíblia Sagrada. E ainda estamos aguardando o recebimento da emenda no sistema nos próximos meses, que estamos constantemente reiterando ofício junto ao deputado Marco Feliciano e mantendo contato telefônico para que se torne uma realidade a construção da tão sonhada Praça da Bíblia Sagrada no bairro Ricardo Buzol. Igarapava, 23 de maio de 2023. José Ricardo Pérez Matar, Prefeito Municipal de Igarapava. Ofício 326/2023. Excelentíssimo Senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir a honrosa presença de Vossa Excelência para apresentar respostas ao requerimento 58/2023 da Lavra do nobre Edil Rinaldo Grocob, datado de 4 de maio de 2023. Apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Pérez Matar, Prefeito Municipal. Assunto: resposta ao requerimento número 058/2023. Excelentíssimo Senhor Prefeito, em atendimento à solicitação por meio do requerimento 058/2023, informo que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, SEDUC-SP, disponibilizou o período de adesão ao SARESP 2023, Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, para as escolas das redes municipais particulares e escolas estaduais não administradas pelo SEDUC São Paulo. A manifestação de interesse foi por meio da Secretaria Escola Digital, SED. O SARESP é o mais importante diagnóstico da situação da escolaridade básica paulista, que tem como objetivo orientar gestores de ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade de educação. O município de Igarapava aderiu ao currículo paulista em 2019 e, por esse motivo, a prova da SARESP foi custeada pelo SEDUC São Paulo. O subsídio da SARESP ao município faz parte das ações relacionadas ao regime de colaboração. A SEDUC entende que é preciso estimular o monitoramento da qualidade da educação em todo o Estado e compreende as dificuldades financeiras dos municípios em realizar de forma autônoma uma avaliação desta complexidade. Com relação aos cursos de capacitação para o ano de 2023, até o momento foram ofertados: curso de primeiros socorros, Lei Lucas, carga horária 16 horas, promovidas pelo SENAC. Segundo, curso de currículo em ação, nivelamento da primeira edição, /2023, carga horária de 60 horas para a educação infantil e anos iniciais, promovido pela Escola de Formação dos Profissionais da Educação, Paulo Renato Costa Souza. Curso de currículo em ação, nivelamento da primeira edição, /2023, carga horária de 60 horas para anos finais e ensino médio, promovido pela Escola de Formação dos Profissionais da Educação, Paulo Renato Costa Souza.
Curso de Educação Especial para Profissionais de Educação, primeira edição barra 2023, carga horária de 75 horas, promovida pela Escola de Formação dos Profissionais de Educação Paulo Renato Costa Souza. Informo ainda que serão ofertados os cursos de capacitação e formação para a comunidade escolar por meio do Sistema Estruturado de Ensino da distribuidora de livros Champagnat Limitada. Certas da sua vital atenção, me coloco à disposição dos eventuais esclarecimentos que forem necessários. Atenciosamente, Juliana Cornélio Jesus, diretora do Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Ofício 328/2023. Excelentíssimo Senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir a honrosa presença de Vossa Excelência para apresentar respostas ao requerimento 60/2023 de Vossa Palavra e dos nobres edis Frederico Reco Mendonça, Carlos Roberto Rodrigues Lima, Carla Adriana Mendonça e Cláudio Reis Vidas Boas, esclarecendo que o ofício também foi encaminhado ao endereço resposta _igarapava.sp.gov.br, onde estará o link para atender o quanto referido os itens 3 e 4 do respectivo requerimento supracitado. Apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. Ofício 329/2023. Excelentíssimo Senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir a honrosa presença de Vossa Excelência para apresentar respostas ao requerimento 56/2023, de autoria do nobre Edil Rinaldo Brogov, datada de 3 de maio de 2023, colocando-os a vosso inteiro dispor para sanar eventuais dúvidas surgidas. Apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. O Departamento de Engenharia, em atenção ao requerimento número 056/2023, Câmara Municipal de Igarapava. Prezados, venho através dessa informar que, com relação ao questionamento, o Departamento de Engenharia identificou a irregularidade do pavimento, assim mesmo foi verificado. Imediatamente foi comunicada à empresa e a mesma já realizou as devidas correções. Até a data de hoje, não foi identificada nenhuma outra alteração na referida via. Este departamento se encontra à disposição para qualquer esclarecimento que fizer necessário. Engenheira Civil Denise Helena Salvino Marcelino, diretora do Departamento de Engenharia. Ofício 330/2023. Excelentíssimo Senhor, através do presente, tenho a honra de dirigir a honrosa presença de Vossa Excelência para apresentar respostas ao requerimento 55/2023, da autoria da nobre Edil Carla Adriana Mendonça, datada de 2 de maio de 2023, colocando-nos a vosso inteiro dispor para sanar eventual dúvidas surgidas. Apresento a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. José Ricardo Rodrigues Matar, Prefeito Municipal. O Departamento de Engenharia, em atenção ao requerimento número 055/2023, Câmara Municipal de Igarapava. Prezados, venho através dessa informar e dessa encaminhar as cópias do contrato 054/2021, a qual na época foi referente à realização da reforma parcial do prédio onde funciona a Casa da Cultura. O referido contrato, bem como o termo de aditivo necessários para a execução da obra, é parte integrante dos gastos realizados naquela etapa da obra, onde foram realizados serviços emergenciais referentes exclusivamente à cobertura, sanitários e fogo, os quais eram os pontos emergenciais naquela época. Valor do contrato, R$ 142.799,05. Valor do aditivo, R$ 69.763,72. Valor total gasto naquela etapa, R$ 212.562,77. Esse departamento se encontra à inteira disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Engenheira Civil Denise Helena Salvino Marcelino, diretora do Departamento de Engenharia. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura dos expedientes diversos. Prejudicado. Peço ao primeiro secretário que proceda a leitura dos expedientes apresentados pelos vereadores.
Anteprojeto de Lei 018/2023 dispõe sobre a concessão de abono aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal de Igarapava, São Paulo, e da outras providências. A Câmara Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo, dentro do artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder um abono aos servidores públicos efetivos e concursados da Prefeitura Municipal de Igarapava, no valor correspondente a R$ 300 mensais, durante o exercício financeiro de 2024, a partir do mês de janeiro do ano de 2024, e acreditado na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2024 em diante. Parágrafo único. O abono disposto no caput deste artigo não abrangerá aos servidores comissionados e tão somente aos servidores com critério de: primeiro, assiduidade, ou seja, aos que não tiverem nenhuma falta, mesmo que abonada, durante o mês corrente. Segundo, pontualidade, ou seja, aos que fizerem integralmente as suas horas diárias sem quaisquer interrupção, afastamento ou licença de qualquer natureza durante o mês. Terceiro, disciplina, ou seja, aos que não tiverem nenhuma ocorrência do departamento pessoal, tais como advertência, suspensão, multa de qualquer natureza ou qualquer ocorrência que cause grave prejuízo ao município durante o mês. Artigo 2º. O benefício social do abono será pago no mês subsequente ao vencido, exceto no mês de dezembro, quando serão pagos os abonos competentes aos meses de novembro e dezembro do ano em curso, por questão de encerramento do exercício econômico financeiro. Parágrafo único. Em caso de falta ao trabalho do servidor público em dezembro, após o lançamento do abono em sua folha de pagamento, o desconto ocorrerá no mês seguinte. Artigo 3º. O abono descrito neste anteprojeto de lei terá por objetivo o benefício social, não incorporando-se a remuneração para quaisquer efeitos, nem se considerando rendimento tributável do trabalhador. Artigo 4º. As despesas com execução da presente correrão por conta de dotação orçamentárias consignadas no orçamento vigente. Artigo 5º. Este anteprojeto de lei entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Sala das Sessões, Igarapava, 23 de maio de 2023. Rinaldo Gorgobi, vereador. Anteprojeto de Lei 019/2023 institui o Programa de Habitação Digna para Todos no município de Igarapava e dá outras providências. A Câmara Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito deste município o programa denominado Habitação Digna para Todos. Parágrafo 1º. São beneficiários do programa instituído por este anteprojeto de lei as famílias carentes em situação de vulnerabilidade social com renda familiar per capita de 600 até um salário mínimo, detentora de um único imóvel, desde que não seja abrangido por nenhum outro programa habitacional ou seguro moradia. Parágrafo 2º. Para fins do parágrafo anterior, considere-se: primeiro, a família de unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela possuem laços de parentesco que formam um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e mantendo sua economia pelas contribuições de seus membros. Segundo, para a determinação da renda familiar per capita, a soma dos rendimentos brutos aferidos pela totalidade dos membros dividida pelo número de seus membros. Parágrafo 3º. O Poder Executivo poderá reajustar o limite de renda per capita fixado no parágrafo 1º, desde que atendido todas as famílias compreendidas na faixa original. Artigo 2º. O programa instituído por este anteprojeto de lei tem como objetivo a realização de obras e serviços de reforma e ampliação em uma unidade habitacional em situação de vulnerabilidade social e risco, oferecendo deste modo condições de habitação digna para todos os munícipes, por meio de ações do poder público municipal, visando a melhoria de qualidade de vida e a preservação de endemias. Artigo 3º. Para fins deste anteprojeto de lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar despesas para a aquisição de materiais de construção, bem como disponibilizar maquinários e servidores públicos municipais para a realização de reformas e ampliações nas unidades habitacionais contempladas pelo programa.
Artigo 4º. O Fundo Social de Solidariedade do município de Igarapava realizará o cadastramento e triagem das famílias a serem contempladas pelo programa, observando os requisitos do presente anteprojeto de lei. Artigo 5º. As despesas decorrentes com a execução do presente anteprojeto de lei correrão por conta de dotações previstas no orçamento vigente. Artigo 6º. Este anteprojeto de lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Igarapava, 25 de maio de 2023. Rinaldo Grobob, vereador. Anteprojeto de lei 020/2023 institui a obrigatoriedade de utilização de crachá de identificação aos servidores públicos do município de Igarapava. A Câmara Municipal de Igarapava, Estado de São Paulo, decreta. Artigo 1º. Fica instituída a obrigatoriedade da utilização de crachá de identificação para todos os servidores públicos municipais e prestadores de serviço durante a jornada de trabalho, dentro das dependências do local de prestação de serviço e também dos serviços externos. Parágrafo único. O crachá referido no caput deverá conter, no mínimo, foto do servidor, cargo que ocupa, departamento que presta serviço, matrícula e telefone fixo para confirmar a identificação. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução deste anteprojeto de lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Este anteprojeto de lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Igarapava, 25 de maio de 2023. Justificativa. Estes vereadores apresentaram este projeto de lei visando proporcionar maior segurança ao cidadão, além de poder identificar facilmente quem está prestando atendimento e serviço, minimizando a incidência de golpes que tenham ocorrido em outros municípios. Carlos Roberto Rodrigues Lima, vereador. Edinamar Aparecida Izete da Costa, vereador. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, Frederico Reck Mendonça, indicação 131/2023. O edil que subscreve e assina, de acordo com a norma regimental, indicar com a excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que junto com o setor competente, realize o estudo visando a implantação do futilismo nas praças públicas da cidade de Igarapava, como modalidade alternativa para a prática de atividade física. Justificativa. A presente indicação propõe a implementação esportiva do futileza nas praças municipais, como modalidade alternativa para a prática de atividades físicas, querendo ser que tal esporte pode ser praticado por pessoas de ambos os sexos, de todas as idades, sendo esporte de fácil aprendizagem e acessibilidade. Diante do exposto, estende-se que trata de uma medida de entreter nossos munícipes, ocupar as crianças e incentivá-los à prática de esporte. Sala das Sessões, Igarapava, 23 de maio de 2023. Leandro Pereira Gasca, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo, Frederico Reck Mendonça, indicação 132/2023. O edil que subscreve e assina, de acordo com a norma regimental, indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, cedir ao setor competente da municipalidade a revitalização de todas as faixas de pedestres da cidade. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo atender o pedido de diversos moradores da cidade, haja vista que inúmeras ruas e avenidas estão com as pinturas de sinalização de trânsitos apagadas. Tal situação causa grande falta de segurança para os pedestres e para todos os veículos e usuários que circulam pela cidade. Sala das Sessões, Igarapava, 23 de maio de 2023. Rinaldo Grobob, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Frederico Reck Mendonça, indicação número 183/2023. O edil que subscreve e assina, vem de acordo com a norma regimental, indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igarapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, se digne ao departamento responsável
da municipalidade a manutenção do asfalto na rua Pereira Rebouças, na altura do número 1628. Justificativa: o intuito dessa indicação vem atender os anseios dos moradores da via mencionada quanto à recuperação e manutenção da pavimentação asfáltica que se encontra em péssimo estado de conservação, conforme fotos em anexo. Sala das Sessões, Garapava, 25 de maio de 2023. Rinaldo Gorgov, vereador. Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Garapava, São Paulo, José Ricardo Rodrigues Matar. Indicação número 184/2023. A edil que se subscreve e assina, de acordo com a norma regimental, indicar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que seja instalado um braço de iluminação na frente do Parque de Exposições José Jorge Alberto Escandius. O pedido se justifica e se faz necessário com a máxima urgência, pois o local está muito escuro e amplamente utilizado pelos frequentadores do parque, que utilizam a quadra e também o campo. E mais recentemente foi realizada a Festa da Cana. Sala das Sessões, 25 de maio de 2023. Doutora Edinamar Aparecida Izete da Costa, vereadora. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Garapava, São Paulo, Frederico Reco Mendonça. Indicação 135/2023. O edil que subscreve e assina de acordo com a norma regimental, indicar ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Garapava, Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que se dedique ao departamento responsável da municipalidade a instalação de 3 lombadas na rua Clóvis Potente, no condomínio Jardim Botânico. Justificativa: moradores da cidade que fazem uso da extensa rua para suas caminhadas matinais, com você e seus animais, estão solicitando esse serviço, pois os carros utilizam essa via com mais frequência para acessar ou deixar o bairro, além de grande movimento de ônibus das usinas, escolares e caminhões, que na maioria das vezes estão acima da velocidade permitida, colocando em risco a segurança das pessoas e animais. Sala das Sessões, Igarapava, 25 de maio de 2023. Rinaldo Gorgov, vereador. Projeto de Lei 012/2023, de autoria do edil Frederico Reco Mendonça, que denomina logradores públicos municipais e dá outras providências. A Câmara Municipal de Garapava, Estado de São Paulo, considerando que o artigo 29, inciso 15º da Lei Orgânica do município de Garapava autoriza a alteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos na seção referente às atribuições da Câmara Municipal. Resolve, artigo 1º, os logradouros públicos do município de Garapava, abaixo prescritos, passarão a denominar-se da seguinte forma: Estrada Municipal, IGP 030, paralela à Rua Maria Marçal, do loteamento Jardim Guanabara, trecho esse compreendido entre a Avenida Mogiana, Alto Igati e Estrada Municipal, IGP 360, passará a denominar-se Rua Adelino Carraro. Estrada Municipal, localizada no bairro Jardim Nova Igarapava, trecho que esse compreendido entre a Rua Francisco Márcio Panieiro, do loteamento Jardim Nova Igarapava, e a divisa do sítio Boa Sorte, de propriedade de Silvio Domingos de Freitas, passará a denominar-se Rua Nivaldo Domingos de Freitas. Travessa do Estádio, trecho que é compreendida pela Rua Minas Gerais e Rua Amazonas, passará a denominar-se Travessa Pedro Olívio. Travessa do Colégio, trecho que é compreendido entre a Rua Maceió e a Rua Joaquina Angélica Ferreira, passará a denominar-se Travessa Francisco Isidoro. Travessa particular, localizada no bairro Vila Gomes, trecho este compreendido entre a Rua Manuel Pedro Pimentel e a Rua Severo José Teixeira, passará a denominar-se Travessa Osvaldo Ferreira de Menezes. Travessa Rio Grande, localizada na quadra secundária pelas seguintes vias: Rua Miguel Abdala Saad, Rua Saldanha Marinho, Rua Capitão Simão Rodrigues e Avenida Pereira Rebouças, passará a denominar-se Travessa Moacir Alves de Queiroz.
Travessa 2, localizada na quadra circundada pelas seguintes vias: Rua Santa Catarina, Rua Minas Gerais, Rua Paraná e Avenida Vanderlei Ribeiro, passará a denominar-se Travessa José Rodrigues Caldeira. Travessa A, localizada no bairro Saudade, trecho este compreendido pelas vias Rua Coronel Joaquim Alves Ferreira e Rua Floriano Peixoto, passará a denominar-se Travessa Cláudio Eustáquio. Travessa Alagoas, localizada na quadra circundada pelas seguintes vias: Rua Alagoas, Rua Minas Gerais, Rua Pernambuco e Avenida Vanderlei Ribeiro, passará a denominar-se Travessa Geraldo Bruno Lacerda. Travessa das Marocas, localizada nos bairros Jardim Elza e Jardim Brasília, trecho compreendido pelas seguintes vias: Rua Saldanha Marinho e Rua André Ribeiro de Mendonça, passará a denominar-se Travessa Maria Lúcia Alves. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Igarapá, 25 de maio de 2023. Frederico Rego Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Igarapá. Projeto de Lei 013/2023, de autoria do edil Frederico Rego Mendonça, que denomina Praça Pública e dá outras providências. A Câmara Municipal de Igarapá, no Estado de São Paulo, considerando que o artigo 29, inciso 15 da Lei Orgânica do Município de Igarapá autoriza a alteração da denominação de próprios, vias e logradouros públicos, na seção referente às atribuições da Câmara Municipal, resolve. Artigo 1º. A Praça da Saudade, localizada na quadra circundada pelas seguintes vias: Rua Coronel Francisco Martins, Avenida Caires Pitu, Rua Dr. Gabriel Vilela, praça de frente ao Velório Municipal de Igarapá, passará a denominar-se Praça Durvalino Pereira do Carmo. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Igarapá, 25 de maio de 2023. Frederico Rego Mendonça, presidente da Câmara Municipal de Igarapá. Encaminho os projetos de lei 012/013/2023 às comissões. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapá, requerimento número 066/2023, a edil que se subscreve na forma regimental, após ouvido o plenário, requerer do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que, pela Secretaria de Educação, seja encaminhado a essa vereadora informações sobre as ações de combate ao bullying no município, em especial as ações que estão sendo realizadas dentro das escolas públicas. Sala das Sessões, 25 de maio de 2023. Doutora Edinamara Aparecida Zete da Costa, vereadora. Coloco o requerimento 066/2023 em discussão. Coloco o requerimento 066/2023 em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam com os 5 pontos. Contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Igarapá, São Paulo. Requerimento número 067/2023. A edil que se subscreve na forma regimental, após ouvido o plenário, requerer do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor Dr. José Ricardo Rodrigues Matar, que, dada a não apresentação de resposta ao ofício 155/2023, protocolo número 3.493, requer a apresentação da fundamentação por escrito da necessidade de abertura conjunta dos créditos adicionais especiais na forma proposta no projeto de lei 014/2023 do Executivo, e se tal aglutinação é entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Sala das Sessões, 25 de maio de 2023. Doutor Edinamara Aparecida Zete da Costa, vereador. Coloco o requerimento 067/2023 em discussão. Coloco o requerimento 067/2023 em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam com os 5 pontos. Contrários, queiram se manifestar. Requerimento aprovado.
Câmara Municipal de Igarapava, São Paulo. Ata da reunião ordinária das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças e Orçamento. Aos 29 dias do mês de maio do ano de 2023, nessa cidade de Igarapava, Estado de São Paulo, às 9 horas na Câmara Municipal de Igarapava, com as presenças dos vereadores Carlos Roberto Rodrigues Lima, Rinaldo Gorogó, Márcio Hélio da Silva, doutora Dinamara Presidente da Costa, Carla Adriana Mendonça, Gilmar Fernandes, sendo membros exclusivos das Comissões de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento. A reunião contou também com a presença de Jailson Carlos Isidoro, chefe da Secretaria, doutora Raíssa Vieira de Gouveia, advogada da Câmara Municipal, doutora Jéssica da Silva Freitas, diretora administrativa da Câmara Municipal, se reuniram ordinariamente para apreciarem o projeto de lei 014/2023 do Executivo que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial junto ao orçamento fiscal para o exercício de 2023 do município de Igarapava e da outras providências. Dando início aos trabalhos pelo presidente Carlos Roberto Rodrigues Lima, ele lembrou que o vereador Rinaldo é o relator de projetos de lei 014/2023. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, o relator é o vereador Gilmar. A advogada doutora Raíssa então deu início e prosseguiu com a análise do projeto de lei 014/2023 do Executivo. A análise essa iniciada na última reunião. Retomou-se a análise pelo artigo 2º, tendo sido debatido, dentre outros aspectos, a anulação parcial de toda ação nele constante. Adentrando na apreciação do artigo 3º do projeto, foi feita a leitura e apresentação do artigo de cada critério aberto neste artigo. Vários pontos foram levantados e questionados foram feitos pelos vereadores. Foi mencionado que a documentação solicitada ainda não foi respondida e que, devido ao tamanho do projeto e à quantidade de abertura de crédito, o projeto ainda deve ficar nas comissões para a continuidade de sua análise, uma vez que na presente reunião não foi possível concluir a análise de cada dotação dele apresentada. Foi solicitado pelo presidente da Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, encaminhado de ofício solicitando esclarecimentos quanto ao ofício número 078/2023-22 SMS, a ser posteriormente anexado ao projeto de lei em análise. A pedido do vereador Márcio, consta-se na ata que ele foi indagado se votaria o projeto de forma como foi apresentado, e ele respondeu que sim, que já está apto a votar. Após nada mais a ser tratado, o senhor presidente Carlos Roberto, depois de verificar a presença dos edis que compuseram essa reunião, deu a mesma por encerrada, determinando que se lavrasse a presente ata e, depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada por todos os presentes. Carlos Roberto Rodrigues Lima, presidente da Comissão de Justiça e Redação, Rinaldo Gorogó, vice-presidente da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Márcio Hélio da Silva, membro da Comissão de Justiça e Redação, doutora Dinamara Presidente da Costa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Carla Adriana Mendonça, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Gilmar Fernandes, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, doutora Raíssa Vieira de Gouveia, advogada da Câmara Municipal de Igarapava. Hoje a palavra livre está prejudicada, está aqui hoje o diretor da saúde, o Dr. Zé Neto. Vamos falar a respeito do projeto 02/2023, que foi sobre abertura de crédito adicional no orçamento do valor de 330 mil para devolução do recurso financeiro do ato e não habilitação de custeio para o uso do serviço de atendimento móvel urgência SAMU 92. Eu gostaria que o senhor viesse aqui até a tribuna. Eu agradeço imensamente pela presença do senhor, estar aqui à disposição dos novos colegas, assim também como o público presente, para poder estar esclarecendo as dúvidas de alguns colegas, ou praticamente todos os colegas. Muito obrigado, Zé Neto.
eu vou deixar aberto aos vereadores aí mais ou menos umas 3 a 5 perguntas, né? E se tiver mais tempo, a gente aumenta mais esse número de perguntas e vamos prorrogando aí para a minha não estender e também não estourar o nosso tempo aqui, tá? Então eu vou deixar aberto aqui. Quem já quiser já se prontificar e já quiser fazer algum questionamento. Ninguém tem nenhum questionamento? Não? Pode. Senhor presidente, o senhor não gostaria de iniciar? O convite partiu do senhor e se tiver mais algumas dúvidas, eu tenho alguns aqui, às vezes as suas serão as minhas. Eu estou assim, deixando para vocês, caso vocês quiserem fazer primeiro, para mim estou. Eu aguardo para o senhor primeiro, que foi o senhor que. Então eu vou fazer os questionamentos. Bom, primeira pergunta. A doação tinha obrigações do município? Quais? E o município de Garapava não cumpriu as obrigações? Você quer que eu faça as perguntas ou quer que eu faça uma por uma? Você vai responder. Boa noite, primeiramente a todos os novos vereadores. Fica a critério do senhor presidente. Então tá certo. Qual o prazo que o município tinha para cumprir as obrigações do termo de doação? O SAMU em Garapava esteve em operação de quando a quando? Quantos atendimentos o SAMU teve no município de Garapava? Tem mais de 5 perguntas, mas vou ver aqui. Mas ele pediu, você quer um? Pode ser. A primeira foi em relação. A primeira foi se a doação tinha obrigações do município. Quais? E o município de Garapava não cumpriu as obrigações? Para a gente entender, né, esse projeto de lei ele se trata da habilitação do SAMU. Em meados do ano de 2019, foi ofertado a todos os municípios da nossa macro região de Franca, né, e Garapava já tinha esse projeto. No momento que foi pleiteado esse projeto, só para vocês entenderem, a nossa atenção de primeiros socorros, ela era, na ANAL sabe, trabalhou nesse período, ela era crítica, ela era prevista e atuada somente pelo motorista e por uma empresa terceirizada. Então existia a necessidade, né, de aquisição desse equipamento. Em meados de 2019, aproximadamente junho a agosto, foi feito o cadastramento para a aquisição desse equipamento móvel. Foi prejudicado pela pandemia, né, no final do ano de 2019 e 2020. Respondendo a sua pergunta, quando a gente recebe, a gente tem as obrigações sim a ser idealizadas, né? No começo de 2020 foi pleiteado uma capacitação que somente o SAMU pode realizar, tanto para o motorista e para o pessoal que vai compor os profissionais que trabalham nesse tipo de atendimento, né? Então foi feito nesse primeiro momento de uma forma indevida, porque não tinha total de profissionais, mas foi realizado. Posteriormente, devido à pandemia, teve esse prejuízo e não pôde ser cumprida essa capacitação. Retomando, no ano de 2022, a capacitação no final do ano de 2022 para todos os profissionais que foram alocados ali naquele serviço. Cadê o atendimento que eu falei? Quantos atendimentos o SAMU teve no município de Garapava? Como SAMU? Por não estar habilitado, ele não teve nenhuma prestação de serviço, certo? Porém, quando ocorreu a pandemia, a gente sabe que a gente alocou a UTI no nosso município, na Santa Casa de Misericórdia de Garapava. A gente contava com 2 UTIs e nesse processo uma teve uma deficiência, ela passou por alguns prejuízos de manutenção e a gente se teve a necessidade de utilização, tendo em vista que é uma ambulância equipada que atende a média e alta complexidade. Então ela foi usada aproximadamente umas 10 vezes durante o período de pandemia, não como SAMU, só de transporte de pacientes. Porque o TI também foi suspensa depois da pandemia, logo que 2022? 2022, começo de 2022. De 22 até hoje não teve nenhum atendimento com SAMU. Pelo processo de Já não habilitação. tem UTI mais. Não, pelo processo de habilitação e o prazo de cadastramento
para a habilitação da UTI do SAMU. Infelizmente, o período não foi adequado, não teve a reestruturação para que seja feita as inscrições dos profissionais ali alocados. Então, não teve nenhum procedimento com o SAMU. Certo, então vou fazer mais uma pergunta e para não estender, vou passar para os novos colegas. Caso seja devolvido o recurso e o município fica com o veículo, ele não poderá funcionar como SAMU porque o município não está habilitado. O veículo, então, não poderá ter nenhuma indicação de 192 ou SAMU. Saberia dizer os custos para que o veículo não fique com a caracterização de 192 ou SAMU e possa funcionar como ambulância comum? Presidente, como SAMU, ele não vai poder funcionar porque até o componente clínico dele necessário não tem o cadastramento e a gente não teria o profissional médico que atua dentro dessa unidade móvel. Porém, como 192 de transporte, ela poderia ser usada. Então, caso fosse aprovado esse projeto de lei, ele seria relocado no 192 e para transporte de paciente de média e alta complexidade, sempre visto que ele é equipado para isso. Certo, e nós estamos devolvendo 330 mil, certo? Sim. Uma ambulância já com quanto de quilometragem? Olha, não saberia dizer exatidão da quilometragem. Fiz um levantamento sobre como ela se encontra, né? E é rentável todavia para o município. Primeiro que a gente já utilizou, né? E para a gente que se encontra no nosso 92 e até um tempo teve na última semana uma portaria na qual a gente se inscreveu solicitando, porque acho que o atendimento ele tem que ser de todas as áreas, né? Atenção primária, atenção especializada, atenção a acidente de qualquer dimensão. Então, teve uma portaria, a gente está se inscrevendo porque a gente necessita desse tipo de transporte no município. Certo, e as condições dela é praticamente... A gente não tem levantamento da parte de mecânica, né? E eu até solicitei e me coloquei à disposição. O Naral sabe que não é feito um checklist de uma forma frequente. A gente tem no calendário de fazer a cada 15 dias para manter os equipamentos de forma viável, tanto para o servidor e tanto para a população que possa fazer e usufruir dessa utilidade. Certo, e você pode me falar quanto que custa uma ambulância zero hoje? Fiz um levantamento hoje, por volta de 660 mil ela hoje estando equipada da forma que ela está, porque ela é de média e alta complexidade, ela tem DEA, ela tem vários outros aportes que ela é uma UTI móvel. Não, mas o município não pode comprar uma UTI dessa, uma ambulância dessa, nem pode utilizar como UTI, porque não tem O SAMU não, seria ela funcionaria normal. uma ambulância. Estou falando ambulância normal. Sim. Quanto que custa? Eu estou me referindo a uma ambulância normal. Não 660 mil reais? 660 mil. Existem as ambulâncias, só para vocês entenderem, tipo furgão, que é só de transporte, que leva e traz. Essa daí hoje está a gente fez nessa portaria nova 230 mil. Porém, ela quase não vai me trazer o benefício do que a do SAMU, que tem o equipamento já dentro dela que serve como UTI. Então, é o contexto no modo geral, não só a utilidade móvel da ambulância em si, senão os aparatos que ela tem interiormente. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Cara, eu tinha falado que eu não ia nem comentar nesse assunto. Falei com o Zé Neto ali, mas eu não dou conta. Não consigo, é mais forte que eu, cara. Você falou que uma ambulância dessa aqui para 680 mil, ela não é UTI. O SAMU ela não é UTI, certo? O senhor tem ciência disso. O aparelho, os aparelhos que veio nela, quando foi utilizado ela na pandemia, a gente tirou os aparelhos, que é só o respirador e o desfibrilador, que é o que tem, nosso princípio é o que tem hoje. Nós não temos uma bomba difusora, nós não temos o equipamento que necessaria ter dentro do UTI, o senhor tem ciência disso. Quando se tirou o aparelho era do município, só usou a ambulância como SAMU. E quanto aos cursos, quando foi para chegar essa ambulância no município, o senhor estava lá. Nenhum dos motoristas queria. Era unânime. Fizemos uma reunião lá, a gente não queria, porque o município, no meu entendimento, não comporta. E atendimento de SAMU, o senhor sabe que não é somente para dentro da sua cidade. Ele é meio que regionalizado na macro-região. Suponhamos que tem um acidente aqui próximo de Quadro.
e acionar o SAMU, o mais próximo sendo a gente teria que se locomover daqui e fazer o atendimento lá. Então, deixar bem claro que SAMU não é somente para Igarapá, certo? Não é mais ou menos assim? Se eu estiver errado, isso depois o senhor vai corrigir. Bom, foi o que nos passou na ocasião. Na situação, desculpa te cortar, na situação do credenciamento do SAMU, realmente ele seria regional. Mas nesse projeto de lei ele será municipal. Tá, nesse projeto de lei, agora falando do projeto, ele será municipal porque não tem e nem pode funcionar como SAMU. Então, cadê a utilidade pública, o interesse público em fazer a devolução de um recurso público para fazer a aquisição de um transporte já sucateado, já arrebentado, já passado por manutenção, que ele já passou por manutenção, ele está parado há mais de ano. Qual que é a lógica de eu tirar dinheiro público, devolver para o governo federal, simplesmente para fazer a aquisição de um veículo já usado, se eu posso adquirir um novo, com o mesmo recurso? Sobre utilidade pública. Não há necessidade do município de ter essa ambulância. O município tem condições de comprar 1000 ambulâncias se quiser hoje. Estou falando assim, de devolução de recurso para uma finalidade que eu não vejo como bem público. Entendeu? Não é que eu sou contra, até porque eu não era vereador em 2019, eu não acompanhei, minha obrigação era lá como motorista, é até hoje, então eu não estou aqui para julgar ações e decisões que foram tomadas lá atrás. Só que eu também não posso, hoje estando vereador, eu não posso entender que é de utilidade pública eu fazer a devolução do recurso público para o governo federal, onde faltou gestão, faltou planejamento, faltou um bom diálogo entre os departamentos da ocasião. Eu acho que é até difícil a gente responder pela situação do gestor da época, né? Porque eu não fazia parte do quadro, mas tendo em vista o que foi proposto pelo governo federal na época, e às vezes, infelizmente, são abertas inúmeras oportunidades, e a gente até comentava com o nobre Edil Leandro, às vezes de grande porte, de grandes cidades, né? E como todo suporte, como toda ideia inovadora, sempre os gestores fazem a ideologia de trazer isso para o nosso município. Na época, o diretor do departamento entendeu que seria uma situação viável, porém eu acho que sempre é bom a gente ter responsabilidade naquilo que a gente faz, e a minha é isso, gerir de uma forma concreta, honesta, pelos munícipes, né? Eu acho que foi feita uma aquisição na época de maneira extrapolada, até porque a nossa realidade é totalmente diferente daquilo. Eu acho que o nosso 92 hoje ele é 100% em vista do que era antes, tá? Foi capacitado, tem uma gestora que empenha essa atividade hoje. Infelizmente foi feita essa aquisição, eu não traria para o município na época como gestor e tentaria outras situações. Vejo como utilidade pública hoje no município é simples a gente colocar, né? Acho que não é um veículo novo, mas a gente usufruiu no momento devido, a gente precisou desse mecanismo, e eu acho que todo mundo aqui sabe que quando a gente vai fazer um processo de licitação, infelizmente demora. A gente pode ter milhões para comprar 10 unidades, né? Só que a realidade na hora de executar é totalmente diferente. Então eu acho que o processo de rapidez, o valor que por mais que ela seja uma semi-UTI, porque eu consigo fazer as adequações, você sabe que a gente consegue fazer, o que a gente tem hoje ficou muito distinto em certo período, o departamento de transporte do departamento de saúde. Eu acho que é um só, essa é a fala que eu tenho. Todo mundo que está na saúde precisa unificar tanto educação, transporte, saúde, social. Eu acho que tem que trabalhar em prol para a gente entender a logística de cada departamento e fazer aquilo acontecer. Então, para mim, do meu ponto de vista, ele seria sim de utilidade pública, porque a gente teria uma ferramenta a mais. O senhor sabe quantas unidades a gente tem viáveis hoje e inviáveis e paradas por processo de licitação que demoram, né? E às vezes se tornam inviáveis no decorrer do processo. Então, eu acho que é viável sim para o município pela rapidez e pelo trabalho que ela pode fornecer para o nosso município. É muito fácil a gente comprar um furgão, 230 mil,
Porém, depois, para mim equipar, se eu não fizer uma gestão em cima da minha aquisição, eu vou estar gastando muito mais do que o serve UTI. Mas o UTI só tem uma. Só falando de comprar uma ambulância e equipar. O UTI só tem um, estou falando de equipar. Mas, então o senhor está falando que compraria uma ambulância já usada, sucateada, gastaria com reforma, ao invés de adquirir uma nova. Não é necessariamente comprar uma que já está usada, né? Eu usufruir do serviço. De forma irregular. De forma irregular. Porque se o senhor falou, o pessoal fala que o governo federal foi ofertado. Sim. O ofertado ele é muito distinto do obrigado. O município não era obrigado a adquirir a SAMU. Se você for no governo federal hoje te oferecer um avião, se o município não tiver piloto capaz de pilotar, você vai adquirir um avião. Se você adquirir, você tem que ter condições de colocar ele para funcionar da forma correta. Aí fica um elefante branco parado. Eu não acho viável, mas eu respeito a decisão dos gestores da época, da parte da saúde. Embora eu, como motorista lá, fui um dos que estava meio unânime que foi contra. Agora, falar para mim que a aquisição de um veículo já usado, mas o município foi usado porque nós éramos subordinados, eles mandavam fazer o serviço com aquele transporte. Mas eles tinham ciência, porque se você adquire e você não desfruta, você poderia devolver para o governo federal abertamente. Sabe por que ele não vai devolver? Porque o governo federal não vai aceitar. Então, se o governo federal não vai aceitar, porque ela já está sucateada, vai ter que fazer parte de fundaria, qual que é a lógica de eu deixar ela para dentro do município? Se ela tivesse boa, com condições, tranquilo. Mas ela não está apta, ela não tem condições de se fazer o reparo do valor deste tamanho. Para uma população, você já vai ter que comprar e gastar com reforma. Porque você fala que vai comprar, mas vai fazer a aquisição do veículo. Então, evidentemente, é compra. Porque se você não fizer a devolução de dinheiro para ficar com o veículo vai ter que ser devolvido da forma que está. E aí, a pasta da saúde, o governo federal, você resolve. Entendeu? Mas essa é a minha humilde opinião. Eu não vou aqui para mencionar e nem ia falar nada para deixar os outros da continuidade. Obrigado. Só para concluir a sua fala que foi usada de forma irregular, até o entendimento que a gente tinha, e na época eu tive 1 mês e meio de gestor, quando se torna uma emergência pública, o SAMU, por mais que ele não estava naquele momento credenciado, ele poderia ser utilizado. Isso foi o jurídico, na época a gente fez esse levantamento para não cometer nenhum tipo de irregularidade que viabilizou a utilização. Só pontuando nesse sentido de... Mas o irregular não é legal. Eu falei que foi agido de má fé, mas eles tinham ciência que se usasse e estragasse no decorrer do atendimento, poderia carregar para você tratar na frente que é acontecendo agora. E isso o jurídico não pode tentar, eles tinham ciência disso. E aí ele podia trabalhar assim, não tinha ciência, não tinha aprovação do jurídico, não havia isso. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Doutor, o senhor está começando um trabalho agora, a gente confia na sua capacidade, mas tem certas coisas que, inclusive, talvez esse problema do SAMU pode ter sido esse probleminha que teve, porque nós aqui, a gente está observando que as nossas condições, praticamente quase todas estão sucateadas. E às vezes uma ambulância, no caso, estragada, então essa ambulância é encostada lá, em vez de fazer a manutenção. E talvez isso foi um dos motivos que eu acho, né, que fez essa do SAMU ser utilizada. A gente fica preocupado e eu queria o senhor também isso com carinho, porque antes, às vezes uma ambulância estragava, mas a gente passou uma fase aí que chegava 2 ambulâncias novas, então parece que está chegando nova, vou deixar essa estragada aqui. E agora, eu acho que não vai chegar ambulância quase todos os dias, como chegou bastante nesses 2 anos que a gente viu aí. Então a gente fica preocupado, e eu acredito que o senhor também, senão vai chegar um momento que vai faltar ambulância em Garopaba, se continuar essa demora para fazer a manutenção, porque se cada ambulância que estraga
encostar, vai chegar num ponto que é que nem estou falando, se for para comprar é demorado. Então vai ter que ter muito cuidado de fazer a manutenção dessas ambulâncias, senão nós vamos ter problema na hora de precisar de uma ambulância aí, de repente, né? Um caso de urgência. Então é isso que eu queria falar para a gente, né? Inclusive, várias vezes eu vi que às vezes era demorado, não tanto pela licitação, mas sim pelo quando chegava aqui, né? Para fazer uma manutenção ali das comissões, chegava ali na prefeitura, ali não andava, né? Agora é preocupante se continuar desse jeito, doutor. Vai ter falta de ambulância aí daqui uns dias. Nós já identificamos essa problemática, né? E eu acho que a manutenção ela tem que ser em conjunto, né? E a gente já se reuniu já com a coordenadora do 92, a Dilma, com o diretor do transporte, para que a gente possa quinzenalmente fazer o acompanhamento e um checklist do que precisa ser mudado, do que precisa fazer um acompanhamento mais próximo, para a gente tentar melhorar o que a gente já tem, né, antes de pensar em fazer outras aquisições. É igual o senhor falou, às vezes fazendo aquisições, deixando aquilo que a gente já tem, o nosso pátio fica cheio de coisas inviáveis, né, inabilitáveis, e a gente tem que dar utilidade para isso, porque não deixa de ser recurso público que a gente tem que ter muito cuidado e carinho ao tratar nesse sentido de manutenção. É verdade. Muito obrigado. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Neto, o valor hoje de 330 mil não seria mais os 330 mil, né? Você tem uma noção hoje do valor atualizado? Olha, a gente não refez o cálculo, mas existe a correção monetária e os juros, né? Eu não refiz o cálculo. Parece que está entre 480 mil na data de hoje, mas eu não tenho exatidão para afirmar em relação à correção dos juros aí. Certo, 480 mil, né? Você me falou que era em torno de 660, 680? Então, mas aí ela estaria equipada, né? 680 equipada? Então, equipada, né? Porque hoje, quando recebemos o SAMU, ela veio com equipamento completo, como se fosse, ou ela teve que equipar com mais alguma... Não, quando foi aportado o serviço, ela veio com todos os equipamentos, né? Todos. Uma semi-UTI. Uma semi-UTI. Tá. Só para entender a diferença de UTI e semi-UTI, são coisas pequenas que faltam no SAMU, como bomba de infusão, porque ela vem com D, ela vem com oxigênio, ela vem com tomadas para fazer adaptações de bomba de infusão. Então são coisas diferentes que diferenciam, são mínimas, quase diria. São bomba de infusão, porque os demais já se encontram no SAMU. Me chegou aqui que, na verdade, os equipamentos não se encontram mais dentro dela, procede? Infelizmente, não sei se na pasta do diretor atual eles estavam utilizando em outras ambulâncias, porque quando a gente faz a aquisição de um furgão, ele também já vem com as tomadas, né? Mas eu acredito que não esteja sendo utilizado. E aí, até dia 30, agora a gente tem a primeira checklist das ambulâncias do Cabo da Saúde. Já deixo um convite aqui para todos que quiserem acompanhar, porque acho que é importante, a gente sempre fala do direcionamento único, né? Tanto do Executivo, do Legislativo e do Conselho, mas eu acredito que esteja lá. Dentro do SAMU? Dentro do SAMU. Deve ser lá no equipamento. Sim. Certo. Os encargos seriam, na verdade, só a sua habilitação em 3 meses. Dentro desses 3 meses passaram 4 anos e não foi possível? Devido à pandemia do Covid, né? 2019 foi quando foi pleiteado o SAMU para o município. Devido ao final de 2019 começar o início da pandemia no mundo e não diferente no Brasil, foi postergada essa capacitação. Se eu não me engano, nesse ano foram realizadas a capacitação de 6 profissionais da área, que seriam técnicos e enfermeiros que atuariam na época, né? E posteriormente, em 2022, foi feito dos demais profissionais que estão adaptados aí. Certo. Aí você confirma, então, que mais ou menos foram 10 vezes utilizada e que houve orientação jurídica que ele falou 10 vezes, só 10 vezes.
quando estava no surto da pandemia, aproximadamente 10 vezes. 10 vezes. Ele afirmou aqui 10 vezes apenas foi utilizado. E aí você confirma que teve a orientação jurídica que no caso de emergência pública é autorizado. Sim. Tá. Ô Neto, doutor, e o senhor tem ideia, porque também chegou ao meu conhecimento aqui, que em maio de 2019, o município havia aberto um edital de chamamento público, objetivando formalizar o contrato de gestão para execução das atividades de serviço para gerenciamento do SAMU, junto com a organização social. O senhor tem conhecimento desse chamamento? Não tenho conhecimento. Não tem. Certo. E eu acredito que seja isso, por enquanto. Tiver à vontade. Senhor presidente, boa noite, doutor Neto. Nessa questão da devolução do dinheiro, por favor, gostaria de fazer uma pergunta. Existe de alguma maneira, pelo menos eu entendi assim, no momento da pandemia chegou a ambulância. Nos dias de hoje, com a raciocínio que o senhor tem hoje, o senhor autorizaria a utilização dessa ambulância para salvar vidas, como foi autorizado novamente, ou não? O senhor entende que foi um erro? Se trata de vidas, né? Eu acho que no momento a gente tem que unir força e utilizar o que a gente tem de adequado para dar o suporte de atenção básica do paciente. Eu utilizaria. Certo. Outra coisa que eu queria saber. A não devolução desse valor, implica alguma sanção, algum prejuízo para a saúde do município? Porque, assim, pela regra, eu entendo que o Estado encaminhou, não é isso? Sim. E eu tive a informação que foi para todas as cidades da região. Todas as cidades da região. Da nossa microrregião, Aramina, Buritizal não adentrava pelo índice populacional, porque tem esse porém também, não é qualquer cidade, mas a maioria, Pedregulho, Faina, todos aderiram. E eles fizeram a devolução? Você teve essa informação? Em questionamento com o secretário, a gente tem um grupo da nossa microrregião, da Alta Mogiana, nenhum foi realizado a devolução, todos se encontram no mesmo processo, porque vigente aí do período da pandemia não conseguiram fazer a capacitação, etapa de concurso, para viabilizar todos os profissionais que são necessários e infelizmente também estão passando pelo mesmo processo. O Ministério da Saúde já inviabilizou desde o início da aquisição a devolução da utilidade móvel e sofre sanção do Departamento de Saúde caso não ocorra o repasse do aporte financeiro. Quando o senhor fala sanção, significa que o município pode ser prejudicado no futuro, caso, eu estou perguntando porque eu também não sei, no caso dessa casa, se negue a autorizar que a gente enquanto Igarapava, faça essa devolução, isso pode retornar em prejuízo para a saúde, para os munícipes, para o departamento, para todos nós, para um familiar nosso, enfim, para toda a cidade. Pode, e tendo em vista a correção de juros e correção monetária, a sanção e multa é decorrente com prazo de não adequação. A sanção é pressuposta pelo Ministério da Saúde. Então, contextualizando tudo, todos os municípios da nossa parte da região aderiram e todos eles utilizaram também pelo momento de crise e naquela pandemia não tinha condição de, não vou usar essa, vou comprar novas, vou usar o que tem, mais para frente a gente resolve. Primeiro ponto. Sim, exatamente. Segundo ponto, se não havendo esse retorno, essa autorização pela casa para devolver o valor, o município sofre sanção e o departamento, a saúde do município fica em prejuízo, ou o prefeito, ou você, pode simplesmente falar, não, nós vamos empurrar essa ambulância para o governo, não vamos pagar nada e fica tudo certo? Não, o município vai ficar com prejuízo, tendo em vista que o Ministério da Saúde não aceita mais a devolução do móvel. O governo federal não aceita o transporte
pode não? Não, Por quê? porque ele foi utilizado, né? Então não é que não aceita. Não aceita porque entregou. Não somente pela utilização, pelo prazo de todos os municípios que não conseguiram fazer a adequação pelo período da pandemia. Tá. Então não é que não pode se devolver. São essas duas justificativas. Eu queria só deixar claro aqui da minha parte, eu compreendo perfeitamente o secretário antigo, na época do Dr. Murilo, compreendo o momento, né, que na pandemia tudo se flexibilizou, então assim, quando é um familiar nosso, eu acho que essas questões de regulamento, de norma, pode constitucionalmente, né, ser superado. E eu concordo, acho que não houve erro. Se Garapava errou em aceitar, toda a região também errou, eu entendo isso. E parabenizo você pela coragem de dizer que no momento agora atual, você novamente autorizaria, mesmo tendo que arcar com valor no futuro, ter que adquirir uma ambulância do governo, né, em prol de salvar as vidas. Então eu queria te dar os parabéns e deixar que eu concordo com a sua postura. Obrigado. Só deixar claro que eu não coloco em xeque-mate a aprovação do diretor Murilo. Eu acho que naquele momento que foi feito e ofertado era um momento propício, né? Porém ninguém esperava, né, a pandemia que viria, esses 2 anos aí de intercorrência, de prazo, tudo se tornou mais prolongado. Então, certamente, dependendo da circunstância, também queria trazer uma inovação para o município, né? Eu acho que quando a gente tem essa ideia de crescer em relação à saúde, a gente precisa, sim, às vezes, dar um passo à frente, né? Então, eu acho que também faria, sem conhecimento da pandemia que poderia surgir aí no ano de 2020. Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu vou direcionar até para os vereadores também. A devolução, não a devolução, seria um valor de quase 500 mil reais, né? Aproximadamente. Certo. E se uma ambulância custa 310 mil reais, quem está saindo prejuízo? Custa sem uma aparelhagem. Não, UTI. Já pesquisei. A UTI. Qual o aparelho? 310 mil reais. Foi feita a compra na cidade do nosso amigo vereador Leandro, em Pontal. Existe uma tabela do SUS, que é um sistema, tá? Ele coloca a UTI como UTI móvel tipo A, furgão tipo A e panameira tipo A. São os 3 tipos de ambulância que existem dentro desse credenciamento, dentro desse financiamento de valores de repasse. Porém, nenhum vem com o equipamento. Quando a gente fez em 2021 a aquisição da UTI, eu acho que o Nanal fazia parte já do quadro, a gente fez a aquisição primeiro do móvel, da unidade móvel, e posteriormente a aquisição do material que nela vai integrado internamente. Então, eu acho que supera mais esse valor de 330 mil. Mas e se for 310 mil? O que vocês me respondem? O que o senhor me responde? É que eu acho O que seria viável? O que seria melhor para o nosso município, para os nossos munícipes, que vocês estão falando, de um veículo zero, um veículo já praticamente sucateado por 500 mil, ou um veículo zero por 310 mil? Eu acho que, com todo respeito, presidente, a gente não pode trabalhar na hipótese do si, né? A gente tem a tabela, é tabelado, então a gente segue esse segmento. Até Não, fazer eu só fiz um questionamento. Não, mas eu fiz um questionamento. Se for 310 mil, eu estou falando se for. Aí Você pode. mas eu preferiria a nova. Prefere a nova. Se Mas eu estou falando sim, estou pedindo sua opinião. Se for 310 mil, se eu conseguir comprovar que é 310 mil, você vai de acordo com o equipamento? Porque não, a gente vai. Eu vou levantar. Vou levantar. Se for o caso, a gente pode apresentar da tabela, do tabelado do SUS, tá? Com o equipamento, da forma geral, tudo, da forma coerente. E quando a gente faz o processo de licitação, é em cima dos valores que são articulados. Se fosse 330 mil com equipamento, sim, eu aqui deve fazer a aquisição do novo. Entendi. Obrigado, viu? Alguém tem mais um questionamento? O que seria esse furgão que você fala? Furgão. O que seria esse furgão? O furgão é uma ambulância só, sem a parte de elétrica, só de transporte. Aqui em Garapava, por exemplo, eu não conheço nenhuma ambulância que é furgão. Tinha.
Tinha uma furgão que foi feita a adequação e a instalação de tomada. Sim. Salvo engano, uma do governo do estado também. Também. Todas, acho que foram 2 que foi feita 3. a adequação. 3 ambulâncias veio do governo do estado. Já veio alta isso. Quando você fala furgão, a pessoa que está escutando lá, acha que é nossa furgão. Você tem a Master, você tem a Ducato, você tem Renault, você tem Mercedes. Furgão é só o modelo. O modelo. Então você acha que isso, você já andou na SAMU? Já. Lá atrás? Já. Qual que seria mais confortável? Uma Master que veio do governo do estado, uma Renault, 0 km, ou uma ambulância daquela altura? Confortável? Vamos oferecer conforto agora para o cidadão, para o município, é quem vai pagar a conta. Ele está na ponta do atendimento. E não vai colocado pelo presidente. Porque quando a gente fala, eu vejo gente falar de UTI, de equipamento, como se nosso município tivesse 10 ambulâncias UTI, mas tem uma. E se você comprar o veículo é uma coisa, você comprar o veículo e equipar ele é outra bem distinta, o senhor sabe disso. O senhor bem, a gente já mencionou aí que a SAMU não é UTI, ela é uma semi-UTI, assim como as demais. É semi-UTI, se você tem lá um oxigênio e um monitor que seja, é uma semi-UTI, correto? Não deixa de ser, mas é o que tem lá. Hoje o município é uma UTI completa? Completa, nós temos? Sim. Não tem. Sim. Não tem a bomba. A bomba de fusão ela fica na Santa Casa. Santa Casa. Quando precisa, o aparelho vai solto dentro da ambulância, nós marramos de baixo. Mas ele não tem suporte, não. Então não tem. Não, ele não tem com suporte, não. Então nós não temos um veículo propício para equipar a UTI. Então vamos primeiro pensar na possibilidade. Não, é o modelo. O modelo dela não vem propício para fixar a bomba de fusão. Porque eu não estou entendendo aonde vai chegar essa discussão de devolver, de não devolver, de dar prejuízo. Dá a entender que se acaso o projeto vier a ser rejeitado, aqueles vereadores que votar contra está prejudicando a saúde do município. Aqueles vereadores que tiverem entendimento contrário estão fudendo a saúde do município, que vai acarretar consequências, que vai sofrer punições, como se nós fossemos responsáveis por reflexo de má gestão, por reflexo de falta de humildade. Porque a partir do momento que você vai adquirir um serviço, quem que vai tocar isso? São os servidores públicos. E o mesmo teve a conversa com todos os motoristas, foi unânime, nenhum quis. Não vai dar certo, não vai funcionar, não é preparado, não tem um curso, falou-se curso, nenhum lá do 92 tem um certificado que fez o curso do SAMU, nenhum tem o certificado, nenhum tem. Se falar que tem, eu quero ver. O certificado não tem o certificado, todos não tem. Então eu queria entender qual que é a lógica de querer transferir essa responsabilidade mais uma vez para o legislativo. Se vocês votarem contra, vocês estão fudendo a saúde, se vocês votarem contra, vocês estão atrapalhando o andamento do município. Atrapalhando o andamento do município, eu tirar 400 mil de recurso próprio para comprar uma ambulância socateada que vai ficar no mínimo 50, 60 mil entre funilaria e manutenção. Então me mostra o interesse público nisso então. Isso para mim é prejudicar o município, mas é questão de entendimento e opinião. Aqui somos todos eleitos pelo povo e compete a gente a respeitar o espaço democrático e hierarquia e respeito a opinião. Agora, transferir responsabilidade é muito fácil, eu não era nem vereador na época. Eu era um motorista, como sou até hoje, foi como eu falei, quando eu repeti, fui contra. Agora, se tem o interesse de trazer, mas meu amigo, então você tem que ser transparente, arcar com as responsabilidades. Serviu o município? Serviu muito. Atendeu a população? Atendeu. Mas eu não era gestor, não sou gestor, não era secretário de saúde. Por conta da emergência para tantas outras coisas. Agora vem pregar, que licitação demora, essa manhã de produção da ambulância, por exemplo, por conta da emergência, eu comprar ou até mesmo lugar. Para a demagogia barata. Obrigado. Secretário, posso dizer? Secretário, na verdade, como bem disse até o senhor, e replicado aqui pelo Nanau, foi ofertado o SAMU, né? E na verdade eles já sabiam que tinha alguns encargos. Na época, se o senhor fosse secretário, o senhor receberia, porque na verdade o encargo não estava tão distante assim do município. E o senhor também disse aqui que não mais é possível a devolução do veículo. Quando deixou de existir essa possibilidade? Olha, sobre a aquisição do veículo,
se fosse o ano de 2019, tendo em vista o desconhecimento da pandemia, eu traria esse projeto, né, para o município. Por mais que seja regional, não deixa de ser o atendimento do município. Antes de prolongar para a segunda parte, sobre o conforto, eu acho que nesse momento de suporte vital não tem conforto. Eu acho que o importante é a vida, tá? Sendo ela semi-UTI ou UTI, a gente, como bem colocado, a gente só tem uma, e se precisar, o conforto ele fica secundário à vida que está necessitando da ação ali do trabalho. Sobre a aquisição eu faria, sem sombra de dúvidas, porque é um projeto que traz muito aporte, tanto da parte de visibilidade e da saúde em si do nosso município. Porque eu acho que é diferente o atendimento do 192 do que seria o SAMU, com o quadro que compete a ele naquele momento. Certo. E qual que foi o prazo que expirou para a devolução do veículo? O primeiro prazo foi de 2019, final de 2019, de novembro, até o começo de 2020, depois foi congelado esse processo de capacitação, voltou no ano de 2022, em meados de abril, e terminou em meados de julho de 2022. Sobre o certificado, aí todos os que foram capacitados têm um certificado digital lá. Digital. Todos têm digital. Tanto o técnico, quanto o enfermeiro, quanto o condutor que fez a capacitação em Franca, direcionado pelo SAMU. Tá, então você está reafirmando que até junho do ano passado poderia ter se devolvido o veículo como se encontrava? Não devolvido, efetuada a capacitação. Né? A devolução ela nunca teve em hipótese. Nunca teve hipótese de se devolver? Não, a partir do momento que você faz, todos os municípios que aderiram, era a viabilização do projeto. Posteriormente a isso que está sendo implementado. A viabilização, ou no caso seria a implantação, isso, ou realmente a compra do veículo, isso. nunca a devolução do compra veículo. só agora em 2023, 2022 não tinha essa possibilidade. possibilidade. E qual seria a sanção então se não havia possibilidade de aquisição? Você sabe me dizer? Nessa época nenhuma. Né? Não havia, simplesmente ia ficar. Eles estavam solicitando até a vigência da capacitação de todos os profissionais e posteriormente a isso, quando não foi feito, em 2023 começaram as punições, os ofícios direcionados para os departamentos que fizeram a aquisição do veículo. Mesmo com tantas oportunidades, 2019, 2020, 2021 e junho de 2022, o município optou por não habilitar? Não posso responder pelos gestores, né? Mas acredito que devido à pandemia. 2022, junho de 2022. Então, obrigada. Secretário, para finalizar a minha participação, o vereador Arnaldo fez um comentário que é vital para essa discussão, pelo menos para mim, que foi colocado aqui, que a não devolução pode prejudicar, nas palavras dele, a não devolução do dinheiro pode acarretar prejuízo para o município, para o departamento, e realmente fazer mal para a saúde do município, sim ou não? Sim. Não somente. Então, uma negócio é forma jurídica. Pode ser prejudicado em quê? Vai pegar recurso, o governo federal vai parar de mandar recurso. Eu não tenho uma. Juridicamente, qual é o prejuízo? Eu não tenho certeza da sanção, mas ela vai ser estipulada após o prazo que foi prorrogado, que foi estipulado pelo Ministério da Saúde. Tá, porque, tipo assim, jogar palavras ao ar, vai haver prejuízo. Quais? Vocês entenderam quais? Tá, mas é uma questão lógica. Até quando foi idealizado o projeto de lei, eu não tinha ciência do projeto de lei. Então, tentei ao máximo estudar o caso, mas não me adentrei em relação à sanção. Mas o que o jurídico colocou, até a gente tem esse respaldo, que a gente vai falar. O jurídico colocou, mas não tem documento, não tem sanção de lei. Não foi mencionado. Não foi mencionado, eu não sei se. Não tem nenhum processo entrando julgado que foi condenado, que teve condenação, que teve prejuízo ao erário público, que teve prejuízo ao município, como bem disse o nosso presidente. Então, o jurídico colocou, só que não explícito e não tem informação sobre a punição cabível que seria desse caso. Então tá certo. Aí realmente é entendimento. Obrigado. Boa noite.
SAMU veio com um objetivo, com uma finalidade para atender os munícipes com médicos que teriam que ter 24 horas funcionando. Isso foi um grande anseio, um programa muito bom aí que veio. A gente não conseguiu adequar devido à demanda da pandemia e algumas coisas assim. Então eu vejo da seguinte maneira, foi uma ambulância que hoje pode estar sucateada com os pneus carecas e demais questões. Por qual motivo? Transportou pessoas que necessitavam de transporte na área de saúde, certo? De uma maneira que, se ela está sucateada, é porque ela andou. Eu acredito que andou devido à saúde do município, ao transporte de pacientes. E é uma ambulância que atendeu o município e muito bem. Então eu vejo da seguinte maneira, eu acho que a pergunta já até foi feita, se ela está parada ou não, se ela é interessante para o município hoje, independente do custo, mas nós salvamos vidas, igual muitos aí já mencionaram essa questão. Então eu acho que se aconteceu tudo certo e salvamos vidas, ela trabalhou para o município na área de ambulância, exceto que tenha UTI, que não tenha, ela transportou pessoas necessitadas de transporte na área de saúde. Hoje é interessante essa ambulância para nós? A pergunta é essa. Ela é interessante, Nobre Edil. A gente, nesse último final de semana e até na semana passada, a gente estava desenhando, anteriormente ao incidente que ocorreu na Avenida 22 de Maio, um plano de catástrofe. É um projeto estipulado pelo Ministério da Saúde. Cada município tem que desenhar o seu, como seria o fluxo quando houver mais de 20 ou 30 pessoas acometidas em um tipo de acidente. E a complexidade é tão alta que, se aconteceu somente nesse dia, quando a gente tinha 10 pacientes, já se tornou uma situação complicada, porque a gente não espera, não sabe como que vai decorrer. A gente às vezes tem 3 plantonistas e aí todo mundo quer atenção, todo mundo quer o atendimento da melhor forma, de forma humanizada, de forma qualificada. Então a gente está fazendo esse plano de contingência de catástrofe, que engloba a Defesa Civil, engloba Santa Casa, engloba todo o Departamento de Saúde, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, que por mais que a gente não tenha uma base no município, ele vem de fora assim questionado. E é imprescindível a gente ter esse recurso, essa ambulância no município, porque a gente entende que, se houver uma catástrofe, não que a gente espera, mas um acidente de grande dimensão. No último sábado a gente teve 2 transportes de leito de UTI. A gente sabe que existem os convênios de Santa Casa para Santa Casa. Existiam 2 pacientes que precisavam. Se precisasse de um terceiro, a gente estaria desatendido. Então eu acho que é importante, sim, bem colocado a sua fala, que ela foi utilizada, a gente salvou vidas durante a pandemia com ela, né? Então eu acho que ainda tem, sim, a sua utilidade para o município. Mas eu entendo que tudo bem, foi utilizado, salvou vidas. Mas uma compra de uma zero vai também salvar vidas. E ainda vai ter menos manutenção, vai ter menos prejuízo aos cofres públicos, creio eu. Não é porque ela atendeu vidas que tem que pagar um valor que ela não vale. A mesma coisa que muitos questionam aqui de maquinário, essas coisas, precisa de maquinário novo, tudo mais. Ué, você fala de maquinário novo, mas se tiver que devolver o velho para comprar um novo, não quer. Aí não pode. Então, assim, é muita demagogia barata, porque nós temos que pensar nos nossos munícipes. São eles que pagam. Não estou aqui te pressionando, viu, Zé Netel? Eu tenho um respeito muito grande, carinho por você, um profissional, você é pessoa, assim como sua família. Eu tenho uma admiração imensa. Não estou aqui para poder vir aqui e crucificar e julgar, nada mais, mas simplesmente analisar de fato o que é
realmente chegar no valor igual ou menor que esse, compensa sim uma ambulância zero. Não é porque essa foi utilizada e tem que pagar o que ela não vale. Não, mas se tiver condição de comprar uma zero, vamos devolver essa que foi utilizada. Sim? Correto? Sim, respeito a pessoa de todos, também deixar claro a colocação de todos. Um projeto desenhado antes de estar na gestão e hoje, mesmo que não a credenciamento do SAMU, eu acho que antes da gente falar da saúde de modo geral, a gente tem que contextualizar todos os segmentos, né? E o atendimento de suporte vital básico e avançado, ele deve ser prioridade, né? Não adianta a gente falar aqui de atenção básica, de promoção e prevenção, de fazer o antes do acontecimento, porque quando acontece a gente precisa ser ágil. A gente, minutos, salva vidas, e a ambulância está à disposição. Eu acho que, do meu ponto de vista, ela vai ajudar ali, sim. Mas não sabemos até quanto tempo essa ambulância vai durar, né? E ela já tem quantos anos? Ela ficou 5 anos. Quase 5 anos, né? Quase 3. Não, 2019, 20. Então 4 anos. Né? Foi utilizada, já rodou, teve manutenção, a porta caiu, fiquei sabendo que a porta caiu, foi batida e tudo mais. Então, mecânica também você não sabe quanto que ela tem de vida, então pode ser que vamos supor que amanhã, o ano que vem ela funde, aí já é mais um gasto, né? Além desses 330 mil, já é mais um outro gasto. Quase 500 mil, né? Quase 500 mil, 330. Quase 500 mil mais um outro gasto para manter o plano, para chegar uma hora já não ter mais conserto e ficar parado. Sendo que nós adquirimos uma zero, vamos ter mais 4 anos ali para utilizar, né? Tranquilo. Pensa assim. Mas alguém tem? Neto, boa noite. Boa noite. Agradeço a sua presença aqui para poder tirar nossas dúvidas, né? Eu só tenho uma dúvida, assim, 2 perguntas que eu gostaria de falar, do meu modo de entender. Se o governo federal solicitou a devolução do dinheiro ou da ambulância, né? Então, ao meu ver, não existem sanções. Eu queria ver se eu estou errada nesse modo de pensar. Nesse exato momento, não existe a possibilidade de devolução da unidade móvel. Tá. E outra pergunta que eu até fiz aqui. No meu modo também, a devolução da ambulância, quem cometeu, ao meu ver, que foi um ato legal, foi o diretor da saúde, pois ele que não habilitou, sendo um processo administrativo e não política administração, tá? Não política administração municipal, que não cumpriu o que foi determinado pelo Ministério da Saúde. Eu acho que eu entendo a sua colocação, respeito, mas a gente fala muito de conselho. Eu acho que os órgãos fiscalizadores eles têm essa atribuição, né? Às vezes eu posso ter uma ideia e ela ser, como a gente coloca vulgarmente, fora da casinha, e os órgãos fiscalizadores eles precisam dar seguimento do início, do meio e do fim para ver como que sucedeu. Não estou apontando justificativos nem quem deveria realizar a fiscalização, mas acho que tudo a gente tem que acompanhar de perto, né? Tanto o Conselho de Saúde quanto os órgãos competentes. Não, sim, verdade. E quantos meses ela ficou parada na oficina, ambulância? Como eu não estava na gestão, na pasta, eu não tinha tanto acesso em relação ao transporte, né? A gente ficava muito direcionado à vigilância em saúde. Eu não sei quanto tempo ela ficou, não saberia afirmar com exatidão. Tudo bem, muito obrigada. Secretário, inclusive até da fiscalização, desde que eu tomei posse, eu vinha sabatinando o senhor Vergara, que sempre protelava, tá? Mas eu questionei por várias vezes. Em relação ao que você comentou, a dificuldade seria com a licitação, né? Para que licitasse já tem uma prova. Lembrando que, de toda forma, haverá uma licitação, porque não vai ter que tirar 1 ou 2, não vai ter que desamassar. Então, o prazo de licitação não seria o mesmo? Ou tem alguma licitação de funilaria, tudo pronto já?
caracterizar, correto? Ela tem alguns amassados, segundo chegou a informação, não sei se procede ou não, manutenção que seja mecânica, de toda forma vai ter que se abrir, nem que for a parte de funilaria, uma licitação. A mesma não seria o mesmo tempo para compra, aquisição de mão na obra? A manutenção, a licitação de manutenção ela já existe, né? E ela preconiza também. E os tempos de feitura, porque na verdade tem mecânica que fica aí 2, 3, 4 meses, não entrega. Até fechou, né? A licitação que está Mas no carreto está fechada. a nova que está sendo licitada, ela já coloca tudo isso. Mas ainda não existe. Não. Então, a problemática seria a Se eu mesma. não me engano, está na etapa final dela. Tá bom. Só isso. Obrigada, você. Ela é manutenção do modo geral, né? No termo de referência, você faz a descrição de qual serviço você quer realizar. Aí depende de quem vai realizar e vai elaborar ela. O edital da licitação. O termo de referência. Porque eu conheço essa informação. O mecânico foi. Agora, se colocar na mesma licitação agora, vai ser novidade. Lá tem vários carros, ambulância. Depende de quem vai realizar e elaborar o termo de referência. Eu posso colocar manutenção mecânica, descrever o que eu quero nesse tipo de manutenção e manutenção funilaria. Isso. E aí já depende de quem vai elaborar o termo de referência. Que aí seria até bom, porque lá tem muito sucateado, né? Lá tem carro zero, ambulância zero, que está arrebentado lá. Tem que ver se está viável. Se não é perda total, né? Para reestruturação. Mas se está comprando um veículo que já foi sucateado, que já foi manutenção, que precisa de reforma, precisa de funilaria. Então tem carro mostrado, tem carro 2018. Mas você entende Tem, a diferença de perda total e a parte que está funilaria é diferente. Sim, Então, a perda total. não adianta eu querer arrumar Vai pensar que não é só perda total, não, mas se deixar botar lá, vai virar perda total, né? Que é sucateado. Então, se eu vou querendo adquirir um que já eu vou ter que já adquirir, sabendo o prejuízo de funilaria, pintura, de reforma, de mecânica, então eu vou arrumar os que eu já tenho dentro de casa, que já é meu. Igual eu coloquei, em relação à parte de física e estrutural dos equipamentos, a gente vai estar realizando um checklist para realmente evitar que aconteça, né, os estragos e abandonos, porque não deixa de ser uma atribuição do Departamento de Saúde. E só para finalizar, ô senhor presidente, já fala só para finalizar, Neto, cara, te admiro demais, te respeito demais, você sabe que nossa amizade não foi feita em borda de boteco, admiro você como pessoa, admiro você como profissional, espero que você não cometa o erro que alguns vem cometendo contra a gente, que se dizem oposição. Se for oposição, eu me vejo como oposição saudável, embora eu não me veja como oposição. Acho que ajude muito o prefeito, mais até do que aqueles que deveriam fazer seu verdadeiro papel. Mas, cara, não leve o coração, não interprete mal, não me julgue mal. Essas são opiniões minhas, colocações minhas. Eu sou motorista de ambulância, eu sou motorista, eu sou funcionário público, assim como o Jorge. Eu, mais do que ninguém que estão aqui, com todo respeito aos novos colegas vereadores, não tem um aqui que tem maior interesse em ter um transporte público bom, porque quem vai montar na condução para transportar os pacientes sou eu, é o Jorge, é o Dodô, é assim todos os motoristas que já estão. Aqueles motoristas do 92 são guerreiros, então não tem ninguém aqui que queira o melhor transporte do que eu, mas eu também não posso deixar minha vontade falar mais alto do que o maior interesse, que é o bem comum da população, como bem disse o presidente, que é o interesse público. E aí muita gente vai divergir de opiniões, são opiniões, e esse é o verdadeiro e bom diálogo. Como o senhor disse que se fosse outro, estradaria o sistema, só que eu tenho certeza, conhecendo a pessoa que o senhor é, se o senhor fosse fazer uma reunião antes de adquirir e falasse com todos aqueles profissionais que fosse tocar o serviço, que fosse caminhar o referido projeto, e todos, de forma unânime, pedir, implorar que não era hora de esperar, eu tenho certeza que o senhor ia analisar com o melhor carinho e falar, cara, não adianta eu querer tocar sozinho, se eu não vou ter mão de obra para isso. Então eu devo colocar a mão na consciência, eu vou analisar, vou tentar convencê-los de forma, devagar, para eles entenderem a necessidade do município, não chegar para ele e falar simplesmente vocês não mandam, eu vou colocar e vocês vão tocar. E aí dá o que dá. Eu
Eu acho que acredito que o caminho não é bem esse. Eu tenho certeza que conhecendo a sua pessoa, você a teria sim, mas você também teria total humildade de reconhecer quando aqueles servidores falar, ó, não é bom, a gente não está preparado, vamos conversar mais. Tenho certeza que o senhor iria amadurecer a ideia primeiro, antes de chegar e não expor. É assim, assim, assado. Obrigado. E desculpe se de alguma forma o senhor se sentiu ofendido pela minha pessoa. Imagina, só complementando, respeito todo mundo, tenho amizade com alguns, eu acho que as opiniões, se forem divergentes, está correto, está de forma justa e, para mim, da minha pessoa, não levo nenhum desentendido ou nenhuma ofensa, eu entendo e tenho a minha opinião, tenho a opinião de vocês e eu acho que essa é a melhor forma do diálogo para a gente chegar no bem comum da nossa sociedade. Eu tenho descansado na voz, está difícil. Mas, para finalizar, eu quero te dar os parabéns pela sua conquista agora de estar novamente na pasta. Você que fez, você é uma das poucas pessoas que ouvia a gente dentro da vigilância sanitária, sempre pronto a responder aos nossos pedidos, às nossas indicações. Espero que você continue dessa forma também, nessa parte mais importante também. Então, a gente sabe do seu sofrimento para você chegar aqui, sabe do seu sofrimento para adquirir seus estudos, a gente sabe da sua história, para que você passou. Então, eu tenho certeza que vai valorizar cada minuto, cada segundo que você vai estar aí com essa responsabilidade de estar atendendo a saúde de Igarapava. Como diz o Nanal, eu tenho certeza, pelo pouco que eu te conheço, pelo coração que você tem, eu acho que você vai lutar pela saúde de Igarapava. Eu sei que você vai ter muito embate em relação àquilo que você pensa, àquilo que você estudou, pela política de Igarapava que vive hoje. Infelizmente, às vezes você vai contra seus anseios, vai contra seus desejos, seus projetos, mas é uma coisa que você escolheu. Eu tenho certeza que Deus vai te dar o caminho certo para que você consiga continuar sendo essa pessoa, atendendo principalmente a nossa independência, a gente é contra ou não. Porque para mim, eu não sou contra. A gente ouve apenas os munícipes daquelas suas mais necessidades, suas prioridades. A gente tenta levar o seu conhecimento, que você já aprendeu bastante, e na maioria das vezes você conseguiu resolver. Então, eu quero desejar que você continue trilhando nesse caminho, independente da política que venha a ser feita. Em relação à minha pergunta, às duas perguntas, assim, como diretor do Departamento de Saúde de 2020, você tinha conhecimento da não habilitação do SAMU na época? Não, a gente não tinha, porque ficou congelado, né, por esse período. Então, a gente nem teve acesso, nem chegou a isso, né, porque foi um período muito rápido também, né. Então, a gente não teve nem acesso a discutir sobre esse projeto ser implementado no município. Quando a ambulância chegou no município, ela estava equipada com um aspirador, um oxímetro de pulso, né? E um desfibrilador, que só poderia ser manuseado por um médico. E é de conhecimento de todos que na época a equipe treinada não tinha médico. Como foi usado várias emergências, como diz, salvando vidas, e sem equipe completa, sendo que a equipe só teve treinamento em 2022, você acha que foi bem uso nesse período em relação a estar atendendo bem a comunidade? Ela foi bem utilizada, sempre acontece a referência, a contra-referência e o traslado, o transporte do paciente. Se houver necessidade, no caso ela foi utilizada como CNTI e UTI, sempre é feito com o acompanhamento do profissional médico e enfermeiro padrão. Então, no momento que ela foi utilizada de forma coerente e eficiente. Então, só para finalizar, principalmente em relação ao Nanal, eu vou no seu Gilmar, Nanal que é profissional, cobre a manutenção. Eu tenho certeza que você vai estar alinhando essa parte com o responsável do departamento de transporte, para que mais ambulâncias, mais veículos dentro da saúde não fiquem sucateados, porque a gente hoje é muito cobrado em relação a isso, dando segurança de trabalho para os profissionais que transportam os usuários. Isso é muito importante. Então, faça a sua parte, como a gente está fazendo também, a gente viu o Gilmar, a gente viu o Nanal, cobrando essa parte de manutenção, que é muito importante, porque se caso vier acontecer alguma coisa em relação tanto ao profissional como ao usuário, eu acho que a responsabilidade vai ser de todos,
tanto do departamento, como do legislativo, como do executivo. Então, cobre bem, faça a sua parte, que a gente vai estar aí junto do seu lado, ao lado, se você precisar da gente, a gente está à disposição, como você tem, fazendo bem a sua obrigação na fase do vigilância. Boa sorte. Eu agradeço as palavras, Rinaldo. Eu acho que a gente serve a população e como Igarapari-Bense, eu fico feliz de poder contribuir. Quem sabe, quem conhece a história de tudo que eu tive que passar e enfrentar, sabe o quanto do valor a minha cidade, a minha família, as pessoas que estão próximas conhecem. Eu fico feliz de ouvir, às vezes, os elogios tecidos, né? Em relação à cobrança, eu acho que o trabalho tem em cima disso mesmo, de planejamento e a gente cobrar realmente e estar próximo, não só cobrar. Às vezes, cada departamento, quem está vinculado sabe, o aporte financeiro é muito deficitário do que deveria ser, e eu acho que o Departamento de Saúde tem a somar assim, em relação a isso, de manutenção, de adequação e levar aos funcionários e servidores um trabalho digno e a população. Eu acho que essa é a nossa ideia, a nossa visão, para que a gente possa chegar aí no âmbito comum, que é a nossa população de Igarapari. Obrigado, eu agradeço Obrigado de coração, viu, pela presença aqui, está explanando aos questionamentos dos vereadores. E saiba que estamos à disposição, se precisar, a casa vai estar de portas abertas. Vamos juntos, vamos trabalhar juntos, pois o objetivo é o mesmo do nosso aqui, é trabalhar para a nossa população, nossa cidade. Obrigado mesmo de coração, meu irmão. Eu agradeço, só fazer uma colocação, ainda bem que vocês colocam uma Bíblia aqui, porque não é fácil quando você está aqui, a gente às vezes está do lado de lá e recebe essas informações. Quando a gente está aqui, é muito mais seriedade, muito mais responsabilidade. Eu acho que isso é nosso, de estar nessa pasta. Eu agradeço o convite, sempre que houver dúvida, me coloco à disposição. Eu acho que o diálogo é fundamental para quando a gente tem um norte comum, para a gente chegar na frente com a mesma ideologia. Só fugindo um pouco do assunto, isso é coisa boa, coisa muito boa. Eu estou preocupado, assim como os demais 10 vereadores, tenho certeza que está embasado na mesma opinião. Chegou na Secretaria de Saúde o ministro da enfermagem, o pessoal está na casa, está no plano operativo, ou não chegou nas suas mãos ainda? Olha, não é nem tema da convocação das pessoas. Não, mas eu vou responder porque não tem problema nenhum. Ainda não tem nada afirmativo sobre esse projeto, tá? Nós estamos, como Departamento de Saúde, fazendo um levantamento dos nossos servidores para a gente fazer um impacto financeiro, ver como que vai ficar, como que vai ser feito, o repasse, que já foi estipulado pela primeira portaria. A gente vai tentar incrementar mais para a gente não ter tanto déficit no nosso orçamento, né, no fundo municipal. Então a gente está fazendo levantamentos. Ainda não existe nada concreto sobre esse projeto de lei, mas o município já está estudando para quando ser alavancado. Não, estou perguntando porque eu vou mandar uma mensagem aqui, aproveitar que o pessoal estava vendo em casa, na internet, e pediu para fazer a pergunta. O senhor só por isso perguntei, porque acho que o interventor fez um vídeo hoje falando que já encaminhou, que já está na mão da Secretaria de Saúde o tal plano operativo para que se pagasse o piso da enfermagem. Gente, eu desconheço essa informação, mas eu vou passar a referir a pergunta. Também desconheço essa informação, não chegou até o momento. Tá? A gente já está fazendo antecipadamente também o levantamento da Santa Casa para a gente ver o impacto financeiro, mas isso tudo pela pasta do Departamento de Saúde, porque não tem nada concreto, a gente já está tentando estruturar, né, para que quando aconteça essa aprovação, a gente não seja pego de surpresa e possa aprovar o mérito para esses profissionais que merecem sim esse apoio. E merecem muito. Se vocês puderem, não vou falar atropelar os passos, mas se pudessem empenhar ao máximo, todo empenho será válido. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Informe que não há matérias a serem analisadas na ordem do dia da presente sessão, nada mais havendo a ser tratado. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.